Olá, meus queridos e adoráveis da luta do 8º ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sempre pergunto tudo bem, como achando que vocês podem responder, né? Mas tudo bem, eu imagino que esteja. Hoje nós vamos falar nosso que, novamente. Nós vamos falar muito sobre isso, porque o que tem uma função muito importante. Já falei que ele tem duas funções. Uma é pronome e outra é conjunção integrante. Conjunção integrante é quando liga duas orações. A principal, a subordinada. E a pronome quando dá para substituir por os quais, a qual, o qual, os quais, etc. Não sei se eu repeti, mas é isso mesmo. Vamos lá então. Livro didático, página 40. Para darmos início ao estudo dos usos do que, pronome, propomos a análise de alguns textos. Circule nas orações abaixo os termos que estão sendo retomados pelas palavras destacadas. Quando se é retomado algo pelo que não é ligado a algo, ele é pronome. Vamos pensar. Creative Books, mesma editora que prepara para março o lançamento da história de vida do fenômeno sertanejo Luan Santana. Nesse caso aqui, está sendo retomado algo. Percebam que está retomando a editora. Ele não está ligando duas orações. Nós podemos substituir por a qual, não é verdade? Editora qual se prepara? Então é um pronome. Tranquilo, né? Era pela falta que sentia do meu pai. Aqui não está retomando. Bom, perdão, aqui está retomando a palavra falta. Não é um verbo. Faltar é um verbo. Está retomando o substantivo. Falta que sentia. Que retoma a palavra falta, né? E também dá para substituir por uma das opções que eu falei assim. Os elementos coesivos destacados no exercício anterior são pronomes relativos, conjunções ou pronomes pessoais? Vou seguir aqui. Ele é pronome relativo, conjunções ou pronomes pessoais? Eu acho que já dei essa resposta, né? Quando eu retomo um termo da oração e dá para substituir por o qual, as quais, os quais e as quais, ele é um pronome relativo. Beleza? Questão 10. Analise esta oração. O público considera que a autobiografia desse artista é interessante. Trata-se de um período simples ou composto? Justifique sua resposta. Quando nós estudamos período simples, nós sabemos que o período simples tem uma oração e nós identificamos porque tem um verbo. Período composto, duas ou mais orações e nós identificamos porque tem dois ou mais verbos. O público considera um verbo, que a autobiografia desse artista é interessante. É outro verbo. Nossa, tem dois verbos, então é um período composto, não é verdade? E por quê? Por que é um período composto? Respondam lá. Letra B. Qual a função da palavra que nesse trecho? Agora, preste atenção nesse box aqui. Atenção! Você já viu que a palavra que é muito usada na composição de textos por exercer diversas funções. Apresentamos a seguir duas delas. Retoma termos anteriores exercendo a função de pronome relativo. Os jovens que estudam nesta sala são muito dedicados. Nesse caso, está retomando a palavra jovens. Liga orações subordinadas exercendo a função de conjunção integrante. Integrante é porque integra duas orações. Você ouviu que fulano está... Você ouviu que fulano está borocochô? Você ouviu o quê? Que fulano está borocochô. Então, nesse caso, é a oração conjunção integrante, porque está ligando a oração principal. Você ouviu? E a subordinada, que fulano está borocochô. Um macete para identificar a oração subordinada é porque ela carrega o quê, tá? E quando o que vem depois de verbo, outro macete. Tranquilo, né? Na questão 11, vocês vão fazer o seguinte. Relacione a coluna conforme a função da palavra que. Vocês vão colocar A quando for pronome relativo e B quando for conjunção integrante. Aí vocês vão ter que analisar tudo. Mais uma dica. Se vocês não souberem, tenta substituir por o qual, a qual, os quais e as quais. Se não der, é conjunção. Beleza? Na página 41, nós temos orações subordinadas substantivas reduzidas. Questão 12. Leia o texto a seguir. Os alunos souberam que Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, estaria entre as obras que a UFRGS e a Unicamp cobrariam no vestibular. Esse é um dos resultados das ações que os movimentos sociais que defendem a igualdade, direitos de mulheres e negros vêm promover.
Esse é um exemplo de uso excessivo da palavra que. Isso se chama queísmo. Discuta com o colega possíveis soluções para esse problema e escreva o trecho. Vocês vão reescrever esse trecho retirando a palavra que. E agora? Quero ver esses trechos na live. Vou pedir, hein? Questão 13. Na questão 13, nós estamos falando ainda da oração subordinada substantiva. Então acompanhe o quadro cinza. As orações subordinadas substantivas podem ser apresentadas das seguintes formas: desenvolvida e reduzida. Antes de explicar, já vou falar. Desenvolvida tem o que? Reduzida, tira o que e coloca o verbo no infinitivo. Termina com ar, ir. Como, professora? Veja os exemplos. Os estudiosos defendem que não há motivos para preconceito linguístico. Então, aqui nós temos a conjunção integrante que, quando tem o que, é desenvolvida. Quando tem o que, desenvolvido. Reduzida, sem a conjunção e com o verbo no infinitivo. Fica assim: os estudiosos defendem não haver motivos para preconceito linguístico. É a mesma oração. Uma é desenvolvida, um pouquinho maior, e outra é reduzida. Reduz a oração, tira o que, coloca o verbo no infinitivo. Termina com ar, ir, os verbos no infinitivo, né? No sentido mais primitivo, ar, ir. Esse termina com ar. Tranquilo, né? Esse é um macete. Ai, professora, vai ter exercício sobre isso? Para identificar quais são as orações reduzidas e as orações desenvolvidas? Sim, vai ter, tá? Na questão 13. As orações subordinadas substantivas podem ser reduzidas, isto é, escritas com o verbo no infinitivo e sem a presença da conjunção integrante. Essa é uma importante estratégia para se economizar o quê? Tirar o queísmo. Então fica a dica lá para reescrever a questão da página 12. Perdão, a questão 12, né? Uma dica para tirar o queísmo é reduzir a oração. Na letra A, aplique nas orações destacadas. Então, vocês vão fazer o seguinte, nesse exercício. Vocês vão tirar o quê? Como? Vocês vão colocar o verbo no infinitivo. Vamos ver a primeira questão. Biografias e autobiografias mostram que a perseverança é necessária para a superação de dificuldades. Ficaria assim: biografias e autobiografias mostram ser a perseverança necessária para a superação de dificuldades. Viu como é fácil? Só tem que tirar o que nessa oração e escrever de uma maneira que ela faça sentido. E ela vai fazer sentido colocando o verbo no infinitivo. Lembrando que os verbos terminam com ar, ir. Esses são os verbos no infinitivo. Tranquilinho, né? Aí eu quero que vocês façam a questão 14, que diz o seguinte: uma oração subordinada substantiva reduzida pode retornar à forma desenvolvida. Leia a seguir algumas declarações do premiado biógrafo Rui Castro e desenvolva as orações sublinhadas. Agora vocês vão fazer o contrário. Essa oração aqui, ela está reduzida, está sem o que. Agora vocês vão colocar o que na oração, vão desenvolver ela. Antes da escrita de uma biografia, é preciso haver muita pesquisa. Essa oração aqui está reduzida. Então vocês podem, uma sugestão, fazer o seguinte: antes da escrita de uma biografia, é preciso que haja muita pesquisa. Perceberam que eu coloquei o quê? É isso que vocês vão fazer nessa atividade. E essa atividade termina na página 42, lá no comecinho, né? Então, façam até aqui. Então, o que vocês vão fazer nesta aula é a página 40, as funções do que, a página 41, orações subordinadas substantivas reduzidas, e o começo da página 42. Faça as atividades até na live, que eu vou fazer perguntas sobre isso. Vale nota para o PTM. Até a próxima aula. Tchau, gente!